pessoal, tô aqui hoje nesse dia lindíssimo no Mar del Plata, na Argentina. Não sei se você ficou sabendo, mas a gente teve essa semana o nosso Congresso Internacional de Grafologia. Esse momento, ele é muito esperado, porque ele acontece uma vez por ano aqui no Mar del Plata. Ele é um evento totalmente particular, em que a Associação de Grafologia do Mar Platense chama os profissionais que já estão atuando na grafologia há muitos anos e faz uma homenagem, uma entrega de prêmios, que se chama Prêmios Michon, por isso o nome do evento Prêmios, né? E é legal porque nesse evento a gente, além de conhecer aquelas pessoas que você costuma ver no nome, né, as autoras dos livros, e também as pessoas que são muito importantes na área, você tem a oportunidade de falar com elas. Nesse evento também acontecem palestras, assuntos que você pode aprender mais. E hoje, nessa semana, aliás, nesse ano de 2022, a gente teve muitas informações legais que eu quero compartilhar com vocês aqui. Uma das coisas muito importantes que foram faladas lá foi sobre o abuso sexual e físico, claro, também das crianças através da escrita dos desenhos. E também sobre a grafologia alemã. Eu não sei se você sabe, mas o universo, né, da grafologia, do estudo da escrita, existem diversas escolas. Eu sou especialista na escola francesa de grafologia. E existem outras escolas, como a escola italiana, a escola alemã, a escola suíça, né? A escola francesa é uma das mais tradicionais, né? Foi uma das primeiras, e até quem foi que... o nome do evento se chama Michon. Michon, ele é o pai da grafologia, foi ele que criou o nome grafologia, ele era um abade francês. Então, muito da origem está vinculada à França. Mas voltando aqui ao nosso assunto, esse evento, o Prêmios Michon, a gente tem ele anualmente, como eu falei para vocês. E devido à pandemia, nós ficamos aí 2 anos sem se ver. E foi muito triste, porque de uma certa forma, os profissionais, os grafólogos, né, os meus colegas, a gente já sabe que pelo menos uma vez por ano a gente vai se encontrar. E sempre é um momento de muita alegria, né? Porque a gente conversa, bate aquele papo bacana, e nós ficamos 2 anos sem se ver. Então, hoje tá fazendo esse vídeo aqui nesse lugar que eu gosto tanto, né? Onde eu tenho meu lugar, o meu espaço, onde a gente fala a mesma língua. Eu tô muito feliz, né? E foi um dia muito bonito ontem, quando a gente se encontrou. E eu vou compartilhar com vocês aqui, até porque eu falhei, né? Essa semana que passou, eu não consegui postar nenhum vídeo no YouTube, né? Aqui para vocês, os meus queridos seguidores, por conta disso, né? Eu tava bem aqui e não é sempre que você consegue algum lugar para poder fazer gravação. Hoje eu tô aqui num café na frente do mar, olha que lindo esse lugar, né? Aqui tem muitos cafés, eu vou até mostrar pra você aqui, deixa eu pegar o meu telefone. Olha que lugar lindo, ó. Aqui é o mar, né? O pessoal pescando aqui. Aí tem uma galera surfando. Aqui tem uns restaurantes, onde eu tô também aqui, ó, é um cafezinho. É legal que dá pra você comer alguma coisa, ou realmente só ter um bom bate-papo com alguém legal, né? E eu resolvi fazer bate-papo com vocês. Mas voltando aqui, então, o mais importante que hoje que eu queria compartilhar com vocês é sobre como foi esse evento, né? Esse evento, ele é muito importante, como eu falei, né? Um evento renomado, um evento esperado. E aconteceram informações muito bacanas que eu quero compartilhar. Vou falar sobre cada uma das palestras que nós tivemos. O dia começou assim, começa bem cedinho. O dia começou assim, começa bem cedinho, né? Então a gente logo no início do dia, às 9 horas da manhã, tem uma equipe lá nos recebendo. E dessa vez eu fui convidada de honra, né? Eles mandaram um convite para mim, me chamaram, falaram assim: Letícia, vem, porque a gente quer que você esteja presente aqui conosco, né? Eu tenho até o meu crachazinho lá separado, convidada de honra, que eu fiquei super feliz. E a gente logo de manhã já chegou às 9 horas, já foi bem recebido
por eles, os lugares estavam reservados e a gente já tinha a oportunidade de se dar um oizinho. Logo na sequência, chegou a primeira palestra. A primeira palestra foi sobre as partes, como identificar, através da grafologia alemã, como eu falei para vocês, uma patologia na escrita. E quem fez essa palestra foi o Santiago Aranquio. O Santiago Aranquio é um perito muito especializado na grafologia alemã. E foi para nós, como grafólogos, um momento muito importante, porque a maioria dos grafólogos estudam a grafologia francesa, né? Ela é mais difundida, muito usada, né? Vamos dizer, a mais tradicional, aquela que a gente sempre usa, muito mais prática para ser aplicada também. E quando a gente vê que tem um colega que vai explicar de uma grafologia nova, né, nossos olhos ficam assim desse tamanho. E foi muito bacana, porque ele explicou um pouco mais a fundo sobre a questão da nossa alma, como ela é expressa na escrita. E o que mais me chamou a atenção lá nessa palestra foi que ele falou muito sobre a aplicação das leis de Newton, olha que interessante, na nossa escrita. Olha que, veja só que talvez você nunca tinha pensado nisso, e foi uma coisa que para mim foi bem marcante o que ele disse. Quando você está fazendo um traço em linha reta, você faz ele mais rápido, e quando você vai fazer uma curvinha, uma curva, você diminui a velocidade. O que isso quer dizer? Que existe um ritmo nosso, de cada pessoa, um ritmo pessoal, um ritmo da nossa alma. E ele está traduzido nessas duas polaridades, entre a reta e a curva. E esse ritmo é que vai falar quando uma pessoa está bem e quando uma pessoa não está bem. E quando eu digo não está bem, não é tipo só um pouco não está bem. Quer dizer que é possível identificar na escrita psicopatologias, né? Você consegue saber se aquela pessoa está com algum transtorno de personalidade, se ela está com alguma doença, se você pode realmente ofertar para ela algum tipo de trabalho e não ter um problema futuro. Então é uma oportunidade também de você ajudar, às vezes, as pessoas que estão precisando saber um pouco mais sobre si, mas saber também se elas têm algum dano do ponto de vista físico, né? Do que eu falo, dentro da cabeça da pessoa, se tem alguma coisa ali que não está funcionando bem, fica evidente. E o Santiago Aranquio fez uma dissertação assim muito, muito bonita. E ele falou muito sobre esse nosso ritmo, essa nossa voz, essa expressão da alma, e ligado à disciplina, né? A uma disciplina científica, onde a gente, através dos traços, consegue medir. Ele é perito judicial, o Santiago, e ele utiliza toda a técnica, né, para defender lá no juiz, por exemplo, se aquela pessoa que cometeu um crime ou aquela assinatura, enfim, se tem traços de psicopatologias. Mas não é só para isso, né, gente? Eu tô só contando alguma das coisas. Não pensam que você só pode usar a grafologia para ser um perito. Não, você pode utilizar a grafologia. Eu sou perita, eu sou terapeuta, eu faço orientação para recursos humanos, eu atendo bastante pessoas do atendimento individual, que a pessoa quer autoconhecimento, que ela precisa se entender melhor, porque na escrita a gente vai direto para a nossa essência, para a gente conseguir mergulhar aqui dentro. Mas não é tão fácil de você perceber, por isso que um grafólogo, ele leva anos para ser formado. Na primeira etapa, você vai aprender o básico. No seu entendimento inicial, você precisa saber, por exemplo, quais são os traços que representa quando vai para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, né? A inclinação, a força que você coloca. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai aprofundando os seus conhecimentos. Por isso que levam-se muitos anos para que a pessoa possa tanto se conhecer e se aprofundar numa disciplina. Depois que você faz o básico, você pode se especializar desde em trabalhos, por exemplo, como grafopatologia, como você pode fazer perícia, como você pode utilizar a técnica da grafia mesmo para ajudar a pessoa a reeducação gráfica e dar uma melhor qualidade de vida, enfim, com as crianças. São diversas as aplicações possíveis que a gente tem através da escrita. Depois que o Santiago falou, entrou, né, a nossa querida Mariel Pugliese. A Mariel Pugliese, ela também é uma grafóloga já há muitos anos, e ela trouxe um assunto muito importante,
Ela e a Norma Carmenati escreveram 2 capítulos de um livro onde elas tratam e comentam sobre o abuso infantil que acontece muito frequentemente e cada vez isso está aumentando mais nos desenhos e na escrita infantil. A Mariel, tanto a Mariel quanto a Norma Carmenati, elas são argentinas e são peritas, né? A Norma, ela trabalha na Polícia Federal e ela auxilia esses processos na identificação, porque ela trabalha no Departamento de Inteligência de menores que desaparecem, né? Então vejam quanto isso ainda é muito utilizado, né? Vocês talvez não saibam disso, mas é uma maneira de você trabalhar muito especializada e que tem poucos profissionais no mercado que fazem isso. E nessa palestra, a Mariel Pugliese trouxe um assunto que também quero compartilhar com você aqui, que me chamou bastante atenção, que foi sobre o grooming. Não sei se você já ouviu falar sobre grooming. Grooming são os adultos, né, que ficam na internet, fingem que são crianças e eles atacam quem, geralmente? Crianças e adolescentes que querem, eles estabelecem uma linha de relacionamento. Então, por exemplo, a criança não sabe que é um adulto, ele usa um fake name, ele usa uma falsa personalidade e ele faz uma conexão com esse adolescente, com essa criança durante um tempo. Para quê? Para que ele consiga se infiltrar emocionalmente na relação infantil. E aí, quando ele passa a fazer amizade com essa criança, né, se fazendo de uma criança também, ele começa a fazer ameaças. Só que ele diz assim, ó, você não vai lá e tira uma foto sua sem roupa, faz tal coisa e me manda, mas não conta pra ninguém, porque se você contar, a sua mãe vai morrer, você vai ser sequestrada. Enfim, ele começa a fazer ameaças e a criança, porque, né, não sabe, não tem a malícia, ela acaba fazendo. E isso é um crime tão que está aumentando muito, tão grave. Eu estou falando isso para você ficar atento, que existem certos sinais que ficam revelados no caderno das crianças e nos desenhos também. Esses sinais, eles refletem a criança triste, angustiada, a criança com problema de ansiedade muito forte, a criança querendo ficar um pouco mais isolada, não falar com os outros, porque ela está sendo o quê? Intimidada. Mas, como ela é criança e não sabe falar isso se torna um grande problema. Aqui na Argentina teve um caso muito triste em relação a esse assunto, de um menino que fez isso com uma garotinha de 9 anos, e aí o que eles fazem? Marcam encontros, né, com a criança, com o menor, e ele abusou da criança sexualmente e ainda matou a menina. Então é bom que você saiba que existe a possibilidade de você identificar no caderno, nos desenhos dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus alunos, se você é professora e você lida com bastante cadernos, né? Você vai ver esses itens. Talvez você esteja dizendo, Letícia, mas hoje ninguém desenha mais, ninguém escreve mais. É isso que vai acontecer se você continuar pensando nisso. Na minha casa, por exemplo, o meu sobrinho desenha e ele escreve, porque eu sempre incentivei e sempre falei para minha família, para minha irmã, para as pessoas ao meu redor, para minhas cunhadas, a importância disso acontecer. Por isso que eu quero que você saiba disso e aplique também na tua vida. Fala para os seus filhos, desenha, incentiva a escrita, tira um pouco esses aparelhinhos de celular da mão deles. Se eles falam, não quero desenhar, desenha com eles, é isso que eu faço. A gente ensina pelo exemplo, a gente não ensina só pela boca. E não é mandar, é compartilhar um momento legal, né? Então pega um caderno, pega uma folha, leva eles para desenhar num lugar legal. Há semanas atrás eu levei minhas sobrinhas para desenhar no museu, perto de casa, lá em São Paulo. E eu fiquei sabendo que ia ter um evento para crianças e adultos, né, de desenho. E eu levei elas lá, foi super divertido. E é assim que a gente vai cativando, né? Isso é amor. Né? Tem uma frase agora que acabei de lembrar que o Santiago Aranque falou muito legal. Ele disse assim, que aonde não há amor, há uma conduta delinquente. No futuro próximo é para chegar. Então a gente tem que prestar muita atenção no quanto de atenção a gente está dando para os nossos queridos, filhos, crianças, sobrinhos, né? Filhos de amigos também. E isso é bem importante. Essa palestra da Mariel Pugliese levou mais ou menos umas
2 horas, foi muito importante. Ela fez a apresentação do livro dela junto com a Norma e deixou a mensagem para nós sobre essa atenção especial em relação ao grooming, perdão. E na sequência a gente teve a nossa última palestra com a Alicia Leoz. A Alicia Leoz, ela é uma colega grafóloga há mais de 25 anos. Ela é psicóloga também, e ela trabalha com a parte de, ela tem um instituto que chama Spingraf. Ela é professora na Argentina, em Buenos Aires, e ela trouxe um assunto muito legal que é do livro dela, que se chama As Pegadas de Psicopatologias nas Assinaturas. E ela também revelou coisas legais aqui que eu quero compartilhar com você. É que a nossa personalidade, como você, se você é estudante de grafologia, você já sabe disso, mas a nossa personalidade, ela tem ali na assinatura muito do nosso interior, é como a gente é por dentro, certo? E nessa assinatura, a gente não analisa só a assinatura, todos nós analisamos o conjunto de traços entre texto e assinatura, é como se fosse um complexo, sabe? A gente tem que analisar tudo junto, não é só um pedacinho, a gente não é um recorte, né? Nós somos uma série de traços que no conjunto revelam um perfil. E na assinatura, ela trouxe ali uma explanação sobre como identificar o psicopata e o sociopata. E ela também falou uma frase muito interessante. Ela disse que o psicopata nasce psicopata e o sociopata se faz um sociopata. E ela mostrou diversas assinaturas, exemplos, demonstrando como que acontece dentro da pessoa, onde a gente vê muito mais plasmado traços, onde falta de afetividade, onde não há interesse no outro, onde existem problemas lá na infância infantil. Ela trouxe exemplos de casos reais de homens, de mulheres com relacionamento com homens que muito agressivos, né, da prática clínica dela, em que a moça, ela estava passando nas sessões terapêuticas com a Alicia, e ela falava que ela tinha um relacionamento, né, e nesse relacionamento o namorado sempre queria meio que apertar o pescoço dela. E ela perguntou, mas por que você continua nisso? Porque eu não consigo sair dessa situação. E aí a Alicia falou, me traz então, né, alguma amostra, alguma coisa pra gente ver o que eu posso fazer pra te ajudar. E ela trouxe a escrita dessa pessoa. E ali foi identificado que ele tinha uma grande... Claro que é óbvio que você já deve saber disso, mas você imagina que quem passa pelo problema não consegue enxergar. Esse que é o ponto. E ali foi possível mostrar pra essa moça o grau e o nível de agressividade e hostilidade do homem que ela estava se relacionando. E graças a Deus essa pessoa conseguiu também sair desse relacionamento, teve uma outra oportunidade, né? E o sociopata é um caso que é mais frequente do que a gente pensa. O próprio Hitler era um sociopata. Se você for ler um pouco mais sobre a história dele, você vai ver quanta coisa que aconteceu lá na história inicial da vida dele, quando ele era pequeno, e que transformou para que ele fosse uma pessoa totalmente indisponível emocionalmente para os demais, né? Não sei se você sabe, o Hitler, ele tinha o pai dele, né, a mãe dele, o pai dele era um judeu, né? Era judeu. E ele a todo custo queria evitar, né, essa relação. Ele perseguiu durante muito tempo, porque ele também, no fundo, começou... Da onde que veio isso? Ele foi abandonado, né? E ele apanhava do padrasto bastante por conta de ser filho de um judeu. Então tudo que passa numa pessoa, que você vê hoje acontecendo, não é só aquele pedaço. Existem coisas que ela viveu lá atrás. Ninguém está aqui para justificar o mal, nem para justificar as coisas que as pessoas já fizeram no passado. Mas se você começar a olhar para a escrita das pessoas e ter esse conhecimento, você vai ver coisas que você nunca tinha visto antes. E vai te ajudar a transformar o seu olhar, que é isso que vale a pena, né? É para isso que a gente está aqui, para a gente transformar a nossa relação com as pessoas, para a gente se melhorar e a gente evoluir. Esse que é o grande ponto que a gente veio fazer aqui nesse planeta Terra, né? E a Alicia fez essa excelente, né, explanação. E logo na sequência, a gente teve um show de tango, né, dessa vez. Foi um casal lá, dançou, fez uns passinhos bem interessantes. Até chamou os demais, né, os colegas para ir lá na frente dançar, foi bem legal.
assistir um pouquinho. Ainda não fui porque eu fiquei com um pouco de vergonha. Mas acabei vendo que valia a pena, né? A gente se relaxar e brincar um pouquinho mais. E foi bem legal. E aí, para finalizar, a gente teve a oportunidade de falar dos prêmios, né? Foram premiados os nossos colegas do Prêmios Michon, obviamente, que é o nome do evento. E eu fui premiada, fui emocionalmente, assim, surpreendida, né? Fiquei muito feliz. E pelo fato de receber esse prêmio, a premiação dos Prêmios Michon, como na 4ª edição, né, que a gente está agora, como a grafóloga de inovação e criatividade grafológica, né? Porque eu já estou nessa área faz mais ou menos mais de 10 anos agora, já passaram 10, e tudo que eu tenho feito durante toda a minha carreira é tentar levar para você que está aí desse lado esse carinho, essa mensagem para que você conheça de uma maneira mais prática e como você pode usar no teu dia a dia, né? E eu tenho a felicidade de receber muitos comentários de vocês, muitas pessoas querendo fazer os meus cursos, querer passar comigo em atendimento. E foi a premiação que eu acabei recebendo. Eu criei um método, né, o método Hadai, que é onde eu utilizo a grafologia, o enneagrama, a respiração consciente, para trazer as pessoas que querem melhorar, querem se desenvolver, a conseguir realizar e dar esse passo. E se você não conhece o meu curso, ainda não sabe muito, né, chegou aqui agora, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo para você já conseguir saber um pouco mais sobre o meu trabalho. Eu tenho um instituto que se chama Instituto Hadai, que é Centro de Pesquisa da Escrita, onde eu formo profissionais para trabalharem como eu. A grafologia é uma disciplina que pode ser aplicada em diversas áreas, né? Esse estudo da escrita é sério, ele é baseado nas neurociências. À medida que nós escrevemos, o nosso cérebro ele faz conexões neurológicas. Essas conexões elas são marcadas de nossas emoções, nossa personalidade, como a gente funciona e como a gente pode melhorar, né? É possível, através da escrita de uma pessoa, saber como a gente pode supor que ela vai reagir no pequeno, médio e longo prazo. E que disciplina faz isso? Nenhuma disciplina consegue fazer essa leitura tão íntima de alguém. Por isso que se você quer ter um destaque profissional, você quer uma carreira diferenciada, ou se você tem a sua profissão e quer oferecer algo a mais para as pessoas, seja você uma terapeuta, um coach, um médico ou um profissional dos recursos humanos, você vai conseguir fazer isso se você estiver fazendo uma formação, se capacitar, né? Que é isso que eu faço aí no Brasil. Então, vale a pena você fazer, porque é algo que eu venho já trabalhando há 10 anos. É uma fonte de renda extra, onde você pode ajudar muitas pessoas a se desenvolver. É muito gratificante. E você pode ajudar também a sua família, as pessoas da sua casa, porque elas escrevem, porque elas estão ali do teu lado, né? E o mais legal de tudo é que no método Hadai que eu criei, a gente consegue fazer uma auto-imersão. Você consegue trabalhar você por dentro primeiro e depois você começar a atender as pessoas. Como você vai atender alguém se você não estiver bem? Senão, você vai começar a projetar as suas dificuldades, os seus problemas nos outros. Por isso que eu te falo, é muito importante trabalhar. Eu sempre falo isso para os meus alunos todos. E uma vez por ano eu programo uma imersão onde eu levo os meus alunos que já estão comigo fazendo as formações para um retiro. Lá nesse retiro a gente vai trabalhar aspectos profundos. A gente vai fazer um agora esse ano, em outubro, e o ano que vem também. Então, se você quiser participar do retiro, me manda uma mensagem, tá? Me escreve, ou você pode mandar pelo WhatsApp, ou você pode mandar por e-mail. Alguém da minha equipe vai responder para você e te falar qual vai ser a nossa próxima agenda. Mas o que a gente faz nesse retiro? Lá no retiro, a gente faz trabalhos de desenvolvimento pessoal através da escrita, dos desenhos e da técnica da respiração consciente. Por isso que é um momento muito legal, onde as pessoas têm essa oportunidade de olhar para dentro com a minha orientação, porque eu acompanho cada um dos alunos lá, e a gente vai trabalhar os instintos. Por que instintos? Porque as suas decisões, elas são tomadas baseadas nos instintos. Talvez você não saiba, mas existem instintos em você, em mim, em todo mundo, que são dominantes. E esses instintos dominantes são o
que te movem a tomar decisões. E o que te move a tomar decisões aparece na sua escrita. Por isso que dá para fazer esses links muito importantes. E esses instintos dominantes, quando eles são muito altos, exagerados, a gente toma decisões que não era para tomar. Por exemplo, como de repente se envolver num relacionamento, ou fechar um negócio com alguém que nem pensou, nem foi ver antes se realmente valeria a pena, né? Ou então evitar, né? Por exemplo, alguém te chama para fazer um trabalho, alguém te chama para uma entrevista e você já começa a passar mal, ai meu Deus, o que vai acontecer comigo? Tudo isso que eu tô te falando são instintos que eles te dominam e eles movem a sua vida, ou pro bem ou pro mal. Ou você vai ter um evitamento, ou você vai ter uma certa entrega muito maior. E o exagero é que é o grande problema. Existem pessoas que têm dificuldade enorme de poder falar, por exemplo, num vídeo, e querem fazer isso e não conseguem, ou de estar numa reunião. Eu já tenho de muitos executivos que foram promovidos para ações, para atividades fora do país, e eles tinham dificuldade de falar com equipes grandes, né? E falar, mas como é que vai ser, o que as pessoas vão pensar, como vai funcionar. E é interessante que através dessa leitura eles conseguiram se desenvolver, porque a gente eu utilizo, né? Tem que começar a falar mais né? Olha eu aí, que eu preciso usar um pouco mais isso. Eu utilizo na minha técnica a respiração consciente, porque a respiração é o veículo, a respiração que faz a transformação. E nessa imersão que a gente vai fazer agora, né, no método Hadaik, lá na Chapada dos Veadeiros, nós vamos utilizar a respiração. A respiração, além de ela limpar o teu corpo, ela vai direto no nosso cérebro, leva os nossos neurônios. A gente tem o neurônio do coração aqui na cabeça. Você sabia disso? Talvez não, né? Mas a gente tem os mesmos neurônios que a gente tem aqui, a gente tem aqui. Então você pode utilizar a respiração para você traduzir novos comportamentos, ressignificar experiências negativas e mudar aqueles instintos seus que são mais dominantes. Por quê? E melhorar os que são reprimidos, né? Porque assim, tem uma frase que eu sempre falo: a consciência é o primeiro passo da cura. Como você vai curar uma coisa ou melhorar se você nem sabe que você tem um problema? Então a primeira coisa que você precisa saber é que você tem um problema, e o segundo ponto é como resolver. O como resolver não é igual para todo mundo, porque cada pessoa tem um jeito. No mundo inteiro não existem escritas iguais. Não existe uma escrita do Michael Jackson que era do passado e apareceu uma outra pessoa e falou assim, nossa, a mesma escrita do Michael Jackson. Não existe. A nossa escrita é como o nosso DNA. Tanto que quando eu estou fazendo uma perícia, né, para o juiz, ele me pergunta, Letícia, por favor, né, perita, favor identificar se esta assinatura pertence ao punho do João. E ali nas técnicas periciais, através da escrita, é possível identificar que aquela pessoa é ou não é o autor. Então imagina o quão individual e o quão particular é os teus movimentos a escrever. Bom, expliquei um pouco para você do que é o método Hadaik, porque foi por causa disso tudo que eu te contei, né? Que o destaque do método Hadaik dentro do mundo da grafologia aconteceu. E foi por isso que eu estou aqui na Argentina, convidada, e vim receber o Prêmio Michon como grafóloga inovadora e criativa, onde eu fui durante esses mais de 10 anos juntando todas as minhas competências, os meus estudos da programação neurolinguística, da respiração consciente, que é o renascimento, como professora de Enneagrama, né? Enfim, todas as disciplinas, como consteladora, que eu também sou consteladora familiar, todas essas pecinhas eu fui costurando e criei um método único de aplicação, que é isso que eu ensino para os meus alunos. Claro que você começar do começo. O começo é o passo a passo. E esse passo a passo eu ensino no treinamento do método Hadaik. Se você quer começar e tem interesse em participar para também se tornar um profissional, uma profissional, eu vou deixar todos esses links aqui embaixo. Beleza, pessoal? Muito obrigada pela sua atenção, pela sua participação aqui no canal. Se você gostou, clica, comenta, me manda aqui uma mensagem. E eu espero te ver aí nos nossos próximos vídeos. A gente vai continuar
aqui comentando com você várias coisas sobre como a escrita revela a personalidade de uma pessoa. Para que isso? Para que você possa viver bem, se relacionar melhor e ter uma qualidade de vida né, mais bacana. A gente quer ser livre, mas para a gente ser livre, a gente precisa se sentir livre. Uma pessoa que não se sente livre, ela não se conhece. Você só pode se sentir livre se você conhecer como é essa casa interna e trabalhar esses pontos ao seu favor. E é isso que eu faço com o Método Kamek. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau!